E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no azul. Mas esquece aquela conversa teórica de manual. A gente vai ver como essa ferramenta funciona na vida real, no dia a dia, lá nas trincheiras de um centro de operações de segurança, o famoso SOC. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que uma empresa consegue enxergar tudo o que acontece na sua rede sem precisar vender um rim para pagar a licença de um software? É exatamente aí, nesse ponto, que a mágica de ferramentas open source como o ASO acontece. Ele surge como uma solução super poderosa, mas sem aquele custo que assusta qualquer gestor. Bom, nosso mapa para hoje é esse aqui, bem direto ao ponto. Primeiro a gente entende o que é o azul na prática. Depois, como ele funciona por baixo dos panos. Aí a gente senta na cadeira do analista para ver o que ele faz, compara o azul com os gigantes do mercado e, para fechar com chave de ouro, a gente entende a mentalidade por trás do uso da ferramenta. Bora! Então vamos começar do começo, mas sempre com o pé na realidade. Afinal, o que é o azul para quem está lá na linha de frente lidando com ameaças todo santo dia? De forma bem simples, o azul é tipo um canivete suíço. Ele junta duas coisas que são essenciais em segurança. Ele é um CM, ou seja, ele centraliza e correlaciona eventos de segurança de tudo quanto é lugar para achar atividade suspeita. Ele também é um EDR, que funciona como um segurança de olho em cada computador e servidor, detectando e respondendo ameaças ali mesmo, na hora. É um verdadeiro 2 em 1. E por que um SOC escolheria o azul? Bom, primeiro, a grana. Ele tem um custo-benefício incrível. Mas não é só isso, longe disso. Ele te dá uma visão super detalhada do que está rolando em cada máquina, o que é ouro para uma investigação. E mais, ele ainda ajuda a empresa a ficar nos conformes com várias regulamentações. Por exemplo, vigiando se alguém alterou um arquivo que não podia. Certo, mas como essa mágica toda acontece? Como é que uma informação, um log, que nasceu lá num servidor qualquer, se transforma num alerta piscando na tela de um analista? Vamos seguir essa trilha. O caminho é bem lógico, olha só. Tudo começa no host, a máquina lá na ponta. O agente do Azure, que está instalado lá, funciona como um repórter, coletando tudo o que acontece de interessante. Ele manda essas fofocas para o manager, que é o cérebro da operação. O manager analisa tudo e decide se algo é suspeito. Aí o indexer, que é tipo um arquivo super organizado, guarda tudo para a gente poder pesquisar depois. E finalmente o analista vê o resultado de tudo isso no dashboard. O agente é peça-chave. Pensa nele como um X9 do bem, os olhos e ouvidos do SOC dentro de cada máquina da empresa. Sem ele, a gente estaria cego. O mais legal é que ele é super leve, faz o trabalho dele quietinho, sem atrapalhar o desempenho da máquina. Se o agente é quem coleta, o manager é o detetive. É aqui que um monte de dado solto vira informação de verdade, vira inteligência. Ele pega as informações de todos os agentes e fica procurando padrões. Sabe, tipo, 10 tentativas de login que falharam, seguidas por uma que deu certo nesse servidor, suspeito. É ele que liga os pontos e gera o alerta. Na hora do aperto, um analista precisa de velocidade. Pintou um alerta, tem que ser possível buscar informações relacionadas na rede inteira em segundos. E é o Index que faz isso acontecer. Ele é como um Google turbinado só para os eventos de segurança. Sem ele, investigar qualquer coisa seria um trabalho de dias, e não de minutos. E chegamos, enfim, ao dashboard. Pensa que essa é a cabine do piloto, o cockpit do analista de SOC. É aqui que a ação acontece. É a tela principal do jogo, onde as luzes de alerta piscam e onde as decisões de vida ou morte para a rede são tomadas. Ok. A gente já entendeu a engenharia da coisa, como o dado chega no painel. Agora, vamos sentar na cadeira do analista. O que ele vê de fato nessa tela? Com que tipo de informação ele trabalha no dia a dia? Basicamente, o pão com manteiga de um analista gira em torno desses 4 grupos aí. Alertas de autenticação, ou seja, quem está tentando entrar na casa e se conseguiu ou não. Integridade de arquivos, que é basicamente um alguém mexeu onde não devia. Detecção de malware, que nem precisa de muita explicação, né? E os alertas de conformidade, que garantem que a empresa está seguindo as regras do jogo. Beleza, o azul parece ótimo, mas tem uma ferramenta e uma ilha. Como é que ele se posiciona no ringue contra os pesos pesados do mercado? Tipo um Splunk da vida, um Elastic. Olha que legal essa comparação. O Azure é tipo o pau para toda obra. Ele já vem com um monte de coisa pronta para segurança de endpoint e compliance. É excelente para começar. O Splunk é a Ferrari, faz buscas super complexas, é o sonho de consumo de um SOC maduro, mas custa o preço de uma Ferrari. Já o Elastic é um carro de corrida que você monta peça por peça, super rápido e customizável, mas dá mais trabalho para deixar no ponto.
No final, não tem melhor ou pior, tem o que se encaixa na sua necessidade e no seu bolso. E agora a gente chega no pulo do gato, porque no fim das contas, ter a melhor ferramenta do mundo não adianta nada se o processo mental, a forma de pensar do analista não for a correta. Imagina a cena, a luz vermelha pisca no painel. Um alerta novo. A reação de um amador é o pânico. A de um profissional é respirar fundo e fazer a primeira pergunta, a mais básica de todas. Tá, o que exatamente aconteceu? Foi um login? Foi um arquivo modificado? Qual foi o evento? Certo, já sei o que aconteceu. Segunda pergunta imediata: onde? Em qual máquina? Porque, pensa bem, um alarme de incêndio tocando num quartinho de ferramentas é uma coisa. O mesmo alarme tocando dentro do cofre principal do banco é outra completamente diferente, né? O contexto, o lugar, muda tudo. Agora vem o porquê. Sei o que e sei onde. Mas por que a ferramenta apitou? O Azul não gera alertas do nada. Cada alerta é o resultado de uma regra que foi quebrada. Entender qual foi essa regra diz para o analista exatamente o motivo da suspeita e já dá a primeira pista de por onde começar a investigar. E aqui, com todas as respostas na mão, o que, onde e porquê, vem a hora da verdade. O momento de bater o martelo. Isso é só fumaça, um alarme falso, algo para a gente só registrar e seguir em frente, ou isso aqui é fogo de verdade. É um incidente real que precisa de uma resposta imediata, que precisa de reforços? Essa é a decisão mais crítica de todas. E essa frase, no fim, resume tudo. A ferramenta, seja o Azul, o Splunk, o que for, é só um detalhe, um instrumento. O verdadeiro valor de um analista de segurança está na sua capacidade de entender o fluxo da informação, de interpretar o que um alerta realmente significa e, principalmente, de calcular o impacto daquilo para o negócio. É esse processo de pensamento que separa quem apenas aperta botões de quem realmente defende uma rede.